saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Dia 30 de outubro de 2025. Seu amigo aqui, André Luiz, servo do Deus vivo, por bondade, misericórdia, graça. É pela graça, que aqui estou, nesta manhã de quinta-feira, os olhos ainda inchados, depois de um dia de trabalho ontem, bastante cansado, E hoje acordei aqui, já orei ao Senhor, estava atendendo ali uma serva do Deus vivo, aí veio uma palavra no meu coração. Então, como eu não queria perder aqui aquilo que o Espírito Santo estava falando comigo, eu resolvi aqui fazer essa live. Estava convidando aqui a minha filha, bonitona, junto com o meu neto lindo, para compartilhar aqui, ficar aqui do meu lado para dar mais um engajamento. A pessoa bonita, olha só. Vem cá, pessoal. Olha só que filha linda. Uma mulher dessa linda, poxa. A audiência sobe, os likes sobem. Aqui, ó, minha tão bonitão. Canícula, aqui, ó. Aí vai vir mais pessoas para ser meu amigo aqui no TikTok, nas redes sociais, Pois bem, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu rapidamente fiz aqui uma pesquisa sobre 5 tipos de desviados. Que isso, irmão André? Vai falar sobre 5 tipos de desviados, certo? É aquilo, irmão? Tem muitas pessoas que estão desviado. E a palavra desviado, ela não está na Bíblia Sagrada. A palavra desviada, ou melhor, alguém que se afastou do caminho, melhor afastado, Porque desviado é o diabo, ele não pode mais voltar para o céu, ele não pode mais voltar para a presença do Senhor. Então, quando alguém está afastada, alguém se afastou do caminho, essa pessoa é considerada ou considerado um desviado. E este termo é o particípio passado de desviar, segundo o dicionário, E quando nós lemos dentro da palavra do Senhor, eu encontrei 5 resultados para a palavra desviado. Ou seja, 4 estão no Antigo Testamento, livro de Gênesis, está aqui aberto, no seu capítulo 9, no seu versículo 23. Então tomaram Sem, Jafé, uma capa, e puseram-na sobre os ombros, e puseram sobre ambos os seus ombros, e indo virando para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Livro de 1 Reis, no seu capítulo 2, no seu versículo 28. 1 Reis 2, 28. Não avisei que ia fazer essa live, de aqui veio do Espírito Santo mesmo. Vai ficar gravado, depois vou passar para os meus amigos. Livro de 1 Reis 2, 28, diz assim: E chegou a notícia até Joabe, porque Joabe tinha se desviado seguindo a Adonias, ainda que não tinha se desviado seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e apegou-se às pontas do altar. Ezequiel 44, 10.
Livro de Ezequiel 44, no seu versículo 10. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, os quais andavam extraviados, desviando de mim para irem atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Malaquias capítulo 2, seu versículo 8, é uma mensagem textual, né, com vários textos. Hoje não é uma mensagem expositiva, é uma mensagem textual. Estou lendo vários textos da Bíblia. Malaquias 2:8. Mas vós desviaste do caminho, há muito fizeste tropeçar na lei, corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vamos ver lá no Novo Testamento. Aqui eu falei quatro passagens sobre a palavra desviado. Falei Gênesis 9, 28, 1 Reis 2, 28, Ezequiel 44, 10, Malaquias 2, 8. Agora vamos lá para o Novo Testamento. Livro de Tito, capítulo 1, versículo 14. Tito 1. Seu capítulo 1, versos 14, diz assim: e não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem os mandamentos de homens que se desviaram da verdade. Então, queridos, amados ouvintes, aqueles que têm sido meus amigos aqui nas redes sociais, com base, né, nessas passagens bíblicas, aqui eu conferi com vocês 5 tipos de desviado. Vamos lá. O primeiro, desviado de Deus. Que isso, pastor André? É o primeiro desviado de Deus, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Essa afirmação divina está escrito pelo profeta Oséias no seu capítulo 11, versículo 7, a parte A. A pessoa desviada de Deus. Sabe, na primeira parte do versículo, 2 expressões eu e você podemos observar. Em primeiro lugar, é uma linguagem figurada. A expressão inclinar quer dizer demonstrar tendência ou propenso, ou a pessoa está disposta. Vamos lá, exemplo de disposição. Jonas, Deus disse ao profeta: dispõe-te, vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para a cidade de Tarso. Livro de Jonas, capítulo 1, versos 2, a parte A e a B. E Jonas, capítulo 1, versículo 3, a parte A. Vamos lá. Vamos continuar aqui nessa pregação hoje sobre 5 tipos de desviado. Em segundo lugar, em hebraico, o vocábulo desviar é meshurbar, significa afastamento, retorno e apostasia. Tem muita pessoa voltando de novo, né, para a lama. É como aquela passagem: a porca lavada voltou lá para o chiqueiro, né? Tem muita pessoa que depois de estar na presença de Deus volta às suas práticas erradas. Vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho a seguir uma citação para cada um dos sentidos do termo desviar. Talvez você aí que vai assistir possa estar desviado, afastado do caminho do Senhor, e o Senhor está me dando essa honra, esse privilégio para pregar para você,
para ministrar para você, porque é tempo de você voltar para o caminho do Senhor. Então eu estou aqui falando nesta manhã sobre 5 tipos de desviado. Então, para algum de nós, a maior habilidade parece ser se afastar, né? A palavra desviar, afastado, né? A melhor palavra assim é afastar-se, ou seja, do bom caminho, ou seja, cair nas profundezas dos maiores infernos e voltar atrás. Apostasia é uma perversão que conduz a pessoa ao mal, depois de uma aparente conversão. É isso aí. Então, o primeiro desviar é o desviado de Deus. Agora vamos para o segundo desviado. O segundo desviado é o desviado dos mandamentos divinos. Livro de Salmos, capítulo 119, no seu versículo 1, diz assim: increpaste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. E esse verso identifica os desviados dos mandamentos de Deus, ou seja, soberbos, aqueles que têm a soberba. A soberba é a senhora. Observe aqui comigo o pedido do salmista a Deus contra ela. Salmo 19, versículo 13, a parte A. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Ao tornar-se senhora, a soberba, ela faz mal ao escravo. A saber, o prejuízo é afastar o homem de algo santo, bom e justo. E essas são 3 qualidades do mandamento divino, de acordo com o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, versos 12. Vamos lá. Romanos 7, no seu versículo 12. 5 tipos de desviado. Romanos 7, versículo 12. Assim, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nos demais, o desviado do mandamento sagrado, essa pessoa é amaldiçoada ou amaldiçoado. Por quê? Vejamos, livro de Deuteronômio, capítulo 27, versos 26. No demais, o desviado do mandamento sagrado é amaldiçoado. Vamos lá, Deuteronômio 27, 26. Maldito aquele que não confirma as palavras desta lei, e não as cumprindo. E todo o povo dirão, ou o povo dirá, amém. Veja, todos aqueles que são das boas obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que está escrito no livro da lei, para fazê-lo. Gálatas capítulo 3, versos 10. Enfim, se você fizer a petição do salmista, jamais afastasse dos mandamentos sagrados. Não se afaste das palavras não, irmão. Volte para o Senhor Jesus. Ele está às portas, não importa o pecado, o delito que você cometeu. É uma manhã, tarde, noite de você voltar para o caminho. Então, o primeiro desviado é se desviar de Deus. O segundo desviado é se desviar do mandamento. E o terceiro desviado, irmão André Luiz, é o desviado da fé. O apóstolo Paulo, ele vai apontar para mim, para você, nesta manhã, tarde e noite de quinta-feira, 2 causas para o desvio da fé evangélica. A primeira causa é a cobiça. Isso nós podemos ler no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então aqui, verifique a expressão cobiça. No grego é
origomai. Vamos lá, vamos verificar aqui sobre essa palavra cobiça nesta manhã. A palavra cobiça primeiro, é esticar. É esticar-se a fim de tocar ou agarrar em algo, alcançar ou desejar algo. Primeira expressão aqui de cobiça. A segunda expressão aqui da cobiça é entregar-se ao amor do dinheiro. Eu tenho conversado com a irmã Thelma sobre dinheiro, né? Tenho conversado sobre alguns empresários, empresárias, homens e mulheres de Deus, sobre dinheiro. Ter dinheiro é muito bom. Ei, falando nisso, quiser me abençoar, fica à vontade, amém? Mas o pior é a pessoa ter o amor ao dinheiro. Então essa é a cobiça, a pessoa se entrega ao amor do dinheiro. Sabe, aquela pessoa que faz de tudo para ter o dinheiro, que ela não tem limites, sabe? E depois de saber disso, enfim, é bom dizer que nem toda ambição desvia da fé. Não é proibido, presta atenção aqui, não é proibido você ter ambição. Nem todas as ambições que vêm no meu coração, no teu coração, sabe, não é proibido. Mas nem toda ambição também vai desviar. Então, irmão André, eu não posso ter ambição, senão a ambição vai me desviar da fé? Não, nada disso, tá bom? Continua sendo uma pessoa ambiciosa, mas não deixa isso te desviar da tua fé. Vamos lá. Então a segunda coisa aqui é o conhecimento falso. É livro de 1 Timóteo, no seu capítulo 1, no seu capítulo 1, versículo 6, 20 e 21. E tu, Timóteo, guarda que foi confiado, evitando o que, irmão André? Os falatórios inúteis, profanos, contradições do saber, como falsamente lhe chama, pois alguns, professando-os, se desvia da fé. A graça seja convosco. Sabe, eu vejo muitas pessoas na internet que felizmente passam ensinamentos falsos, dizendo que é da parte de Deus. Pessoas que nunca sentou para aprender numa escola dominical, nunca fez um seminário, nunca participou de um estudo teológico, não fez uma teologia, nunca pegou a Bíblia para ler com afinco, com amor, nunca pesquisou. E essas pessoas, infelizmente, ficam ensinando coisas falsas para as pessoas, e as pessoas que são leigas, elas acabam acreditando, sabe? Conforme diz o Imberfen, Paulo se refere aos ensinamentos heréticos, como assim dos gnósticos, que afirma possuir a palavra gnosticismo. Eles falam que possuem o conhecimento espiritual especial. Isso é uma mistura de cristianismo, misticismo oriental, filosofia grega e legalismo judaico. Então tem muito cuidado com essas misturas de ensinamento, que no afã de aprender, a pessoa vai para o hinduísmo, a pessoa vai para o cristianismo, a pessoa vai para o judaísmo, a pessoa vai para a filosofia, vai para o misticismo oriental. Ela mistura vários tipos de conhecimento e ela acaba passando aqui esses vários tipos de ensinamento como uma prática, e acaba tragando um montão de heresia, coisa que a Bíblia, que é a palavra de Deus, que o Senhor Deus é contra, abole aquelas práticas. Então vamos lá. Por último, a quantidade de justificativas de desviar-se da fé é a maneira para se manter-se nela. Primeiro, eu falei sobre o dinheiro aqui, né? Não se entregar ao amor do dinheiro é evitar, ou seja, abraçar o saber errado. Irmão, ter dinheiro não é proibido. Ter conhecimento não é proibido. Você só não pode abraçar aquilo que é errado. Amém? Então, a primeira pessoa
Primeiro tópico de desviar é desviar de Deus, do mandamento, da fé. E agora, o segundo tipo de desviado é o desviado da verdade. Meu Deus, como as pessoas amam mentira, né? O apóstolo Paulo, como separados da verdade, o apóstolo Paulo vai citar 2 falsos mestres. Isso nós podemos ler aqui no livro de 2 Timóteo, no seu capítulo 2. É Bíblia, tá? Aqui nas minhas redes sociais eu sou um servo de Deus eclético. Como assim? Aqui na minha página você vai ver muitas coisas minhas pessoais, dia a dia, da minha família, dos meus passeios, das minhas viagens, das pescarias, dos passeios que eu faço no shopping com a minha família. Mas você vai ver muito eu pregando a palavra de Deus. E também como bom estudante de psicologia, amante da palavra, da psicologia, você vai ver eu falando muito sobre saúde mental aqui. E principalmente das Sagradas Escrituras. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 17. Timóteo 2,17. Diz assim: a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto. Então o apóstolo Paulo está apresentando aqui para nós 2 falsos mestres, né? E além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Olha só, a palavra daqueles 2 homens corria como câncer. Ele vai citar ali o nome desses 2 falsos mestres, né? Emineu e Fileto. Sabe, esses 2 homens se desviaram da verdade, ou seja, eles começaram na presença, eles conheceram a Cristo, eles conheceram o Evangelho, eles estavam ali debaixo do conhecimento dos apóstolos, mas só que eles se desviaram da verdade. Ou seja, eles asseverando que a ressurreição já tinha sido realizada, porque o Senhor Jesus falou que haveria uma ressurreição que voltaria para buscar o povo dele. E esses 2 falsos mestres, esses 2 hereges, né? Eles falavam que Jesus já tinha voltado, que Jesus já tinha já tinha ressuscitado, já tinha levado o povo. Então aquelas pessoas ali, aqueles 2 falsos mestres, eles estavam pervertendo a fé de alguns. Infelizmente, meu Deus, quantas pessoas, quantas igrejas, né? E aqueles que nem nunca leram a Bíblia, aqueles que nunca leram nada, eles ficam pervertendo as pessoas da fé. Então aqui, amados, é provável que Emineu, mencionado aqui no livro de 2 Timóteo 17, ele seja aquele mesmo homem citado ali em Timóteo, capítulo 1, versos 20. E Fileto é mencionado apenas aqui no capítulo 2 de Timóteo 17. Ou seja, o ato de falar da dupla é comparável a uma gangrena, um câncer. Meu Deus, a palavra câncer é muito forte, né, irmão André? A linguagem daqueles 2 homens corroía como câncer. Ou seja, em grego, o termo câncer é gangrainar, ou é gangrena, quando eu li aqui na minha Bíblia. A palavra câncer, a gangrena, é uma enfermidade pela qual qualquer parte do corpo sofre inflamação, torna-se tão corrompida que, menos que o remédio seja oportunamente aplicado, o mal continua propagando-se, ou seja, atinge outra parte e por último corrói o osso, ou seja, uma metástase, né? Quando o câncer começa a se espalhar por toda a parte do corpo, não tem mais quimioterapia, não tem mais como radioterapia, não tem mais tratamento que possa parar aquele câncer, né? Aquele mal, e por último a pessoa acaba morrendo. Então a palavra daqueles 2 homens era tão ruins,
era comparado a um câncer que corroía as pessoas por dentro, que destruía as pessoas por dentro. Então, sendo assim, o efeito de falar de Emineu e de Filetos era ruim. Eles estavam, me perdoe, eles estavam pervertendo a fé de alguns. Tem pessoas que pregam aqui na internet, nas redes sociais, ou nas igrejas, nas células, nos pontos de pregação, ou nos lares. Eles, em vez de levar as pessoas à fé no Senhor Jesus, as pessoas acabam pervertendo a fé. As pessoas acabam não acreditando. E as redes sociais, né, como deu vozes a muitas pessoas, infelizmente tem dado voz a Filetos e a Hermineu, por pessoas que têm pervertido a fé, que têm desviado da fé, que têm ensinado as coisas erradas às pessoas. Me perdoe, além dessas pessoas irem para o inferno, vão acabar também levando as pessoas para o inferno, ou seja, pervertendo a fé das pessoas, pregando coisas que não devia. Ou seja, a palavra perverter em grego é anatrepo. A palavra perverter no grego é anatrepo. Anatrepo foi. Que significa derrubar. A pessoa, em vez de levantar, ela derruba. Então a palavra perverter, anatrepo, é derrubar, arruinar, destruir e subverter. Então, a partir disso, portanto, você percebe que o desviado, a pessoa desviada da verdade, com o seu ensino, ela vai destruir a fé de alguns, mas não de todos. Pior coisa, eu falei isso ontem com a irmã, que eu estava orientando ela, a pior coisa é quando você vai conversar com um desviado. Ela fala: irmão André, eu já sou batizado, eu já fui no monte, eu conheço a Bíblia, eu conheço os mistérios, eu já tomei santa ceia, eu viajei, eu preguei, eu cantei, eu ministrei. Mas só que agora ela está bebendo, está dando um teco, está fumando um baseado ou fumando um crack. Pior coisa é conversar com é tentar, não converter ele, porque quem converte a pessoa é o Espírito Santo, mas tentar levar uma mensagem para uma pessoa que é desviada, porque essa pessoa já esteve lá dentro, conhece não, ela achava que conhecia a palavra, porque se conhecer a verdade vos libertará. Então, como essa pessoa acha que conhece a palavra, ela acha isso: eu sou um pastor, eu fui pastor, fui uma pastora, um apóstolo, um bispo, um presbítero, por aí vai. Eu fui um padre, eu fui um seminarista, eu fui auxiliar lá do padre, eu auxiliei o trabalho, eu abri os cultos. Só que essa pessoa é muito ruim de você levar uma palavra para aquela pessoa, porque eles, o desviado da verdade, eles começam a perverter os ensinos deles, destrói a fé. Então é muito difícil quando um desviado, a gente como servo de Deus, vai levar uma mensagem para eles. E eles aqui na internet, cuidado, hein? Tem um montão de gente desviada aqui nas redes sociais, tem um montão de gente desviada nos grupos, tem um montão de gente desviada fazendo live. Cuidado, porque eles derrubam as pessoas. Eles falam mal de pastores, eles falam mal de igreja, eles falam mal da liderança, eles falam mal de culto, eles só mostram coisa errada que algumas pessoas infelizmente cometem, porque quem não comete erro? Fala que nem o Senhor Jesus, que nunca pecou, atira a primeira pedra. Então a pessoa desviada, ela quer desviar o outro. A pessoa que está desviada, ela quer derrubar o outro. A pessoa que está desviada, ela quer destruir a outra pessoa. Ou seja, com seus ensinos. E com seus ensinos ele acaba destruindo a fé de alguns, mas não de todos. Para nós terminar aqui essa live de quinta-feira,
Eu estou falando de 5 tipos de pessoas desviadas. Vou falar dos desviados das transgressões. Oh, glória! Isso aqui eu creio que é a melhor coisa, né? Os 5 desviados, 5 tipos de desviado. Desviado das transgressões. Ou seja, desviado da transgressão não é aquele que faz as coisas erradas, não é aquele que pratica o errado, não é aquele que ensina o errado, não é aquele que tem soberba, não é aquele que tem orgulho, não é aquele que tem ganância. O desviado da transgressão é obedecer a Deus. E como é que nós obedecemos a Deus, irmão André? Nós obedecemos a Deus por intermédio da sua palavra. O próprio profeta Ezequiel, Deus vai ordenar a Israel através da boca de Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 18, versos 30, dizendo assim, ó: convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. Então, se eu poderia até mudar aqui o título, né, de 5 tipos de desviado, eu poderia botar esse tema, né? Convertei-vos. Então, queridos amados do Senhor, independente de qual é a sua religião, independente de qual lugar do Brasil que você mora, eu moro aqui no Rio de Janeiro, aqui na Zona Norte, no bairro de Vila Isabel. Também você mora no Ceará, na Paraíba. Também você mora na Bahia, em Sergipe, na Lagoa, no Pará, no Paraná. Também você mora no Tocantins, ou no Acre, ou em Rondônia. Não sei qual estado. Talvez você mora no Espírito Santo. Então você mora talvez lá no Rio Grande do Sul, ou em outro lugar do Brasil. Mas essa palavra é para que nós venhamos nos converter. É tempo de nós nos converter. E Ezequiel aqui estava mandando a passagem para Israel, mas serve para mim, para você. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. Então a mensagem desse vídeo, dessa live, nessa manhã, tarde, noite de quinta-feira, 30 de outubro, é: a ordem é dupla, da parte de Deus, tá? Não da minha parte. Eu aqui somente sou carteiro. Eu somente sou um canal. E a ordem é dele, para mim e para você, é se converter e se desviar do mal. É possível, pastor André, alguém se converter sem se afastar das transgressões? É possível um traficante se converter sem se afastar do tráfico? É possível um prostituto, uma prostituta se converter sem se afastar da prostituição? É possível um alcoólatra, um viciado, se converter sem largar o vício? Claro que não, irmão. Não tem como você se converter sem você se afastar da transgressão. Ah, eu sou convertido, mas continuo amando o dinheiro. Continuo amando o roubo, a propina, as paradas erradas. Não tem como você se converter. Para você se converter, você tem que se afastar. Você tem que desviar. Então, primeiro é a conversão. Primeira coisa, você tem que se converter. São 2 ordens, lembra? A primeira ordem é se converter e a segunda ordem é se desviar. Então, a primeira coisa é a conversão. Depois da conversão vem um desvio. São 2 palavras ligadas nesta manhã por ordem de Deus. A saber, a transgressão é um ato de transgredir. Isso é ir além do que é permitido na lei. No caso, na lei de Deus. Portanto, aquele que diz não adulterará, também ordenou não matará. Ora, se não adulterará, porém matar, vem a ser transgressor da lei. Tiago 2:11. No demais, a ordem é para desviar-se de algumas ou de todas as infrações, desviar-se das violações dos outros ou das minhas, irmão André. É forte isso, né? Verdadeiramente, portanto, a conversão é distanciar, irmão, é distanciar
de todas as próprias transgressões. Para a gente terminar aqui, por fim, depois desse 5 tipos de desviado, tudo aquilo que foi exposto aqui nesta manhã, tarde, noite, para mim e para você, percebe-se que a palavra de Deus, a palavra desviado, está assim na Bíblia. E dos 5 desviados que eu expus aqui nesta manhã, tarde, noite, 4 pontos são negativos. A conhecer os efeitos de desviar-se de Deus, dos mandamentos, primeiro de Deus, dos mandamentos, da fé, e o 4 da verdade. São prejudiciais, maléficos e nocivos. Agora, um ponto aqui positivo. Desses 5, 4 são negativos, destrutivos, nocivos. Mas tem um ponto positivo. E o ponto positivo é saber as consequências de desviar-se das próprias transgressões. São proveitosas, bondosas e saudáveis. E a iniquidade não vos fará, não vos servirá de tropeço. Livro de Ezequiel, seu capítulo 18, versos 30. Aqui o seu amigo, irmão em Cristo, André Luiz, pastor André, como muitos me chamam, pastor Paulino, aqui sendo mais uma vez por bondade, por misericórdia, por compaixão e graça, trazendo essa mensagem do céu para o meu coração, para o teu coração. 5 tipos dos desviados. Beijão no teu coração, a paz do Senhor. Até daqui a pouco. Hoje eu vou estar ministrando na igreja, ali na Assembleia de Deus, na rua Honório, que fica ali no Caxambi, perto do Norte Shopping. O Senhor ali estará me usando como canal, né? Como profeta, para ministrar naquela igreja ali, naquele povo. Eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado, que eu diminua e que o Senhor Jesus cresça sempre. Eu tenho certeza que vai ser uma noite maravilhosa ali na igreja, no Caxambi. Tchau, tchau, gente. Ore por mim, que eu estarei orando e jejuando por você e subindo nos montes, apresentando as suas causas nos montes, em nome de Jesus.